Para você, o que é liberdade? Antes de entrarmos no assunto da semana, eu gostaria de fazer um convite para você. Você que participa ou gostaria de participar dos nossos PGMs, aqui de nossa igreja, da PIBCG Rio, eu faço um convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá você ficará por dentro de todas as novidades dos nossos PGMs aqui da nossa igreja e também receberá toda semana a pastoral e o roteiro do seu pequeno grupo. Tá ok? É simples, é só você vir aqui embaixo, você vai ver na descrição um link, você vai clicar e vai ser direcionado para o grupo do nossos PGMs do WhatsApp. Tá ok? Eu aguardo você lá. A quem você serve? É esse o tema da nossa conversa nos pequenos grupos multiplicadores dessa semana. E o texto base está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Tá ok? Eu tenho dito em todos os vídeos, recomendado que você leia a pastoral, tome nota de todos os materiais, bem como leia o texto que foi citado, para melhor compreensão, para depois você assistir esse vídeo, tá ok? E podemos observar nessa passagem um questionamento comum, provavelmente na época de Paulo, e também é um questionamento comum na nossa época. Você já se perguntou, ou alguém questionou você dizendo, já que Deus perdoa nossos pecados, eu vou viver como eu quero, né? Ou seja, pecando. Quem faz isso faz da graça um convite ao pecado. Paulo usa todo o capítulo 6 de Romanos para responder a esse questionamento. Paulo responde que recebemos o perdão pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas nós somos convidados, chamados a viver uma vida unida com a vida de Cristo. Ou seja, ele nos chama a viver a sua vida e não escravizado pelo pecado. Somos libertos do pecado, né? E chamados a sermos servos da justiça, através da obediência de coração ao Evangelho. Paulo nos adverte que independente de quem servamos, seja a Deus ou ao pecado, nos controlará e moldará quem somos, a nossa vida. Se escolhermos viver no pecado, nos prazeres carnais, teremos escravidão e morte. E se escolhermos viver em Cristo, fazendo a vontade de Deus, nós teremos liberdade e vida. Ou seja, ele nos libertará do pecado e nosso fruto será a santificação. E, por fim, receberemos a vida eterna. Eu chamo você, convido você a desenvolver uma conversa, um diálogo no seu pequeno grupo a respeito desse tema, dessa passagem, mas leve em consideração duas perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: liberdade, segundo os valores humanos, é poder ser ou fazer o que quiser. Contudo, de acordo com os princípios da palavra de Deus, o que caracteriza a verdadeira liberdade? Será que a Bíblia ela define a liberdade como uma ausência de dependência, né? Será que a Bíblia mostra a liberdade sendo um sentido de autonomia total, né? Ou seja, não preciso de nada e de ninguém? Releia o versículo 18 do capítulo 6 de Romanos e dê uma resposta. Paulo vai dizer que somos libertos do pecado, mas nós somos feitos servos da justiça. Ou seja, sempre estaremos servindo algo ou alguém. Isso faz parte, a condição do humano, né? Somos seres limitados que nunca nos bastaríamos. Precisamos tomar algo ou alguém como nosso Senhor. E sempre estamos fazendo isso. Quando pensamos que não estamos prostrados diante dos nossos prazeres, os nossos desejos,
servindo a nós mesmos. A questão não é se estou livre, liberto do servir. A questão é a quem eu sirvo. Então, responda com suas palavras a essa pergunta e leve seu grupo também a um diálogo sobre isso. A segunda pergunta é a seguinte: explique como é possível ao cristão não ser escravo do pecado, mesmo sendo pecador, com base nas palavras de Jesus em João 8 e do apóstolo Paulo em Romanos 6. Perceba no capítulo 8 do Evangelho de João uma passagem bem conhecida da mulher adúltera. Os escribas, os fariseus, apanham a mulher encontrada em adultério e apresentam a Jesus Cristo para que ele a condene. Porque na lei judaica da época, a mulher que fosse pega em adultério, ela deveria ser apedrejada. E como sabemos, Cristo vira para o povo e diz: aquele que nunca pecou, aquele que não peca, atire a primeira pedra. E percebemos que não houve ninguém que lançasse a pedra. E Cristo ele termina dizendo: nem eu mesmo a condeno. Ou seja, ele poderia, por não ter pecado, atirar a pedra, mas ele diz: nem eu mesmo a condeno, vá e não peques mais. Nessa passagem podemos compreender uma condição, uma realidade humana. Primeiro, que somos pecadores, todos nós. Mas também podemos observar nessa passagem a intenção de Deus para os pecadores. A intenção de Deus é conceder perdão para que essa pessoa se arrependa, ou seja, fornecendo ao pecador uma segunda chance. A questão é, há pecado, mas esse pecado não é imputado como condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Espírito Santo ele nos concede o suficiente para que possamos lutar a cada dia contra nossos pecados, nossos desejos carnais e assim não nos deixar ser escravos do pecado. Então, eu gostaria e chamo você a responder essa pergunta e meu desejo e minha oração é que você faça do seu encontro um encontro abençoador. Tá ok? Essa foi a dica da semana. Fique com Deus. Fique na paz.